de casa para mais uma noite de palestra, né? Mas de uma conversa. E hoje nós vamos falar sobre recomeços. O início do ano, né, é bem propício esses recomeços, essas vontades de fazer dar certo o que a gente deseja. E aí quando a gente inicia o ano, a gente faz aquela listinha, né, do que eu quero pro ano. Antes a minha lista era maior, eu era mais nova, né, porque a gente quer desbravar o mundo. Aí a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo, a gente vai vendo que às vezes a gente não consegue alcançar tudo e que desacelerar é muito melhor do que acelerar. E quando a gente recomeça? Existem dois fatores, né, para a gente recomeçar. Alguém sabe quais são eles? Aceitação. Todo dia é um recomeço, né? Todo dia é um recomeço. Mas a gente recomeça principalmente ou pelo amor ou pela dor. E são raras as vezes que nós recomeçamos pelo amor. Geralmente é pela dor, né? Na hora que a gente está no limite do limite do limite, a gente ainda tenta ficar ali na zona de conforto. Mas a gente recomeça, os grandes fatores são esses. Ou pelo amor ou pela dor. E a gente pensa que nós estamos aqui vivendo uma reencarnação. E dentro dessa reencarnação que nós estamos, quantas vezes nós estamos recomeçando? Como você disse, todos os dias. Todos os dias nós estamos recomeçando. E recomeçar é muito importante. Porque recomeçar é renascer. E a gente precisa renascer dentro de uma reencarnação por muitas vezes. Para o nosso crescimento espiritual, né? Para a nossa felicidade, para a gente ter gana de viver, de continuar. E aí, voltando lá nas nossas metas que nós fizemos no início do ano, por tempo, né? 15 dias atrás, final do ano, aí estamos com todo aquele gás inicial, começando, e aí vai passando um mês, 2 meses, rapidamente chega o final do ano, porque ultimamente a gente piscou já o final do ano, né? Aí nós vamos rever aquelas nossas metas. Por isso que talvez eu tenha encurtado a minha lista, para não me sentir tão frustrada mais. A gente vai olhar a nossa lista, algumas coisas não deram tempo, outras foram esquecidas, outras a gente achou melhor deixar para lá. E aquilo nos traz uma insatisfação com nós mesmos. Por que eu não consegui? Por que eu não fui capaz? Por que eu não fiz tudo isso que eu desejei? Ou às vezes a gente empurra a barriga e fala, vamos deixar para o ano que vem, né? Agora nas redes sociais a gente vê muito as listinhas, né? Tentar emagrecer. Tentar manter o peso agora, né? E vai riscando e vão. E por que a gente muitas vezes nós nos frustramos com as nossas próprias vontades de recomeçar? Porque o que mais segura a gente é o medo. É o medo de sair da luta. É o medo de saber que eu vou ter que dar um passo a mais. Será que isso vai dar certo? Será que eu sou capaz? Será que isso é pra mim? Do jeito que tá, não tá bom. Mas às vezes não tá bom, mas pode ficar pior, né? Então vamos ficar por aqui. E a gente vai ficando nessa zona de conforto. O medo vai tomando conta, a gente vai acostumando. Ou então a gente vai dando as desculpas, né? Segunda-feira eu começo. Principalmente nós mulheres, né, das dietas. Na segunda eu começo. Se não chover amanhã eu faço. Quando os meus filhos crescerem, aí sim eu vou tomar uma atitude. Quando eu estiver sozinha, quando eu mudar de emprego, quando isso, quando aquilo. E nós vamos arrumando desculpas para nós mesmos dias após dias para recomeçar. Aí você começa assim, ver a sua vida e pensar, nossa, mas não tá dando, né? Não tô aqui nessa mesma situação
política vai mal, o presidente é ruim, o universo conspira contra mim, os inimigos. Mas quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que nos deixam ali no quentinho do medo, no quentinho da situação que não tá boa, mas tá bom, cheguei até aqui, né? Então, esses inimigos que nós vamos cultivando dentro do nosso pensamento, e aí a culpa é do filho que cresceu e não saiu de casa, a culpa é do dia que amanheceu chuvoso, a culpa é da minha amiga que ofereceu um doce sabendo que eu estava de dieta, não é minha. E aí a gente começa a questionar, por quê? Isso não está dando certo para mim, mas para o meu amigo deu, para fulano deu. E a gente vai entrando numa sucessão de sentimentos que vai baixando a nossa energia. E se somos imã, o que nós vamos atrair? Sentimentos ruins. E cada vez mais a gente vai se enrolando, a ponto de não enxergar, de não conseguir sair. É fácil? Não é nada fácil, né? E se pensar, a gente tem vontade, mas a gente procrastina. Hoje, com todos os estudos da ciência, a própria ciência fala que o nosso cérebro, quando ele vê alguma atividade que vai demandar de muita energia da gente, que ele desconhece, ele manda sinais para o nosso corpo para a gente permanecer onde a gente está. Por exemplo, são raras as pessoas, quer dizer, não sei, né? Estou falando talvez por mim, que ame fazer atividade física. Acho que 50% vai no ranço, né? Os outros 50% talvez vão por vontade própria. Eu entro nesses que vai no ranço. Por quê? Porque dói, porque é cansativo, porque eu tenho que me esforçar, porque eu tenho que sair do que eu estou acostumado. É mais gostoso eu ficar lá na minha casa assistindo televisão, deitada, comendo algo, né? Ir à academia no inverno, só para os corajosos. Não é verdade? Por quê? Porque o meu cérebro está mandando aquela mensagem. Opa, isso aí vai fazer você cansar demais. Fica aqui, ó, toma uma sopinha, assiste a novela, deita cedo, né? Pra quê? Amanhã você vai andar com dor. Vai ficar fazendo isso pra quê? Mas aí vem a espiritualidade. O espiritismo que coloca pra gente que talvez o meu pensar seja uma das coisas mais difíceis de executar, que é a reforma íntima. É eu não querer ir para a academia, mas eu saber lá dentro ter um chacoalhão de que aquilo faz bem para a minha saúde, para o meu corpo físico, o corpo que foi me dado e eu preciso cuidar dele. E aí a gente fica, né, naquele nada lá, e eu vou, tá gostoso aqui, né, vou sair daqui. A gente vê as fotos do Randei lá na academia, da Fátima, do Kina, né? Pensando, um dia eu quero ser como eles. Hoje não, porque tá bom aqui. E se reformar é difícil. É mais fácil reformar a vida dos outros, não é? Quantos palpites, quantas lições de vida nós temos para dar para os outros? Um monte. Ele resolve a vida de vocês num piscar de olhos, não é? Eu nem escuto o que você vai falar, porque na verdade eu sei até o que você vai falar, não é? Eu tenho a solução perfeita. Mas quando eu abro as portas da minha casa, eu tenho o mesmo problema que você. E eu não consigo resolver. Porque é mais difícil. Eu não estou vivendo a sua vida. Eu não estou vivendo com as pessoas que estão com você, né? Eu estou só visualizando uma situação. E todos esses processos dá uma canseira, né? De ter que começar algo novo, recomeçar, fazer tudo diferente. Um término de casamento, de namoro, de amizade, não é fácil.
A maioria dos casos de rompimento, eles demoram muitos anos para acontecer. Eles não acontecem do dia para a noite. Porque primeiro se tenta, depois se acostuma, aí se tenta, até que você chega no nível, no limite, e vê que ou você toma uma decisão, ou o problema te engole. E aí como será o amanhecer sem aquele casamento, sem aquela amizade, sem aquele trabalho, né? Será que eu vou sobreviver? Só que a gente sabe que sobrevive. Nós vimos durante a pandemia a quantidade de pessoas que perderam o emprego e se reinventaram. Hoje o índice de pessoas que trabalham por iniciativa própria, que empreenderam e deram mais sucesso do que trabalhando em empresas, é gigantesco. Mas precisou acontecer algo muito trágico para que pudesse sair daquela situação. Então, o que a gente faz? É fácil, né, falar, mas é difícil viver. Qual é a solução para isso? Como a gente resolve isso? Tem uma solução mágica? A gente está vivendo um momento de transição, né? Em todas as religiões se fala isso. Nós, dentro do Espiritismo, falamos que é a mudança do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. E todos nós que temos um mínimo de conhecimento disso, a gente sabe o quanto está sendo difícil esses últimos anos. A gente tem sentido no corpo físico, no espírito, nas relações, toda essa mudança. Sem ao menos a gente saber o que a gente espera, né? Mas sem ao menos saber quando chegará e como vai ser. Mas vamos pensar, se for, vou dar um prazo aí, mês que vem, que a gente vai mudar. Como a gente vai chegar lá? Preparados? Eu acho que preparados não, né? Preparados não para saber já como viver. Temos que estar preparados para saber como lidar, né, com essa situação. Eu estou flexível? Eu estou aberto a essa mudança? Porque acredito que essa mudança vai envolver o sentimento maior, que é o amor. E como está meu amor? Primeiro por mim. Porque não adianta eu falar que eu amo e eu não ter esses recomeços, essas reformas, esse amor por mim. Esse reconhecer. E hoje, né, assim, a nossa cabeça fica cheia de coisa, porque se você abre a internet, você tem um coach que te ensina desde as 5 horas da manhã se levantar até as 11 horas da noite quando você for dormir, e ele fala para você não dormir, porque enquanto você está dormindo os outros estão trabalhando, e você começa já a ficar louco, e aí às 5 horas da manhã você toma um banho gelado para despertar e caminhar. Funciona? Eu não sei, para mim não funciona, porque eu já tentei. Eu me senti péssima, porque no primeiro banho frio, eu adoro um banho quente, eu só voltei a morrer. E aí ali já, opa, mas eu não consigo isso, e aí você começa a se colocar para baixo. Aí na outra semana você vai escutar o outro que fala assim, não toma banho frio, toma um banho quente quando você levantar. Durma às 8, acorde às 4. E a gente começa a pirar com tudo isso, né? A gente começa a juntar tudo. E muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai. E o recomeçar que a gente queria? Ficava tudo embaralhado, né? Então o que você faz? Você toma o banho na temperatura que você quiser. Porque só você que sabe, né? Você dorme a hora que o sono bater e você puder. Porque nem todo mundo pode dormir às 9. Tem gente que chega em casa às 9. Nem todo mundo consegue acordar às 4. Como a gente vai passar por tudo isso se a gente não tem a fórmula? Difícil. Mas talvez exista um primeiro passo que é a gente abraçar os nossos obstáculos. Porque já que para recomeçar, muitas vezes eu venho pela dor,
Vamos abraçar esses obstáculos. Por que será que foi permitido a mim, nessa experiência que eu estou vivendo aqui, nesse plano, que eu tivesse que ver o desencarne da minha mãe, do meu pai, de pessoas que eu amo tanto? Uma necessidade ou outra. Então, ao invés da gente sentar, chorar a vida inteira, é lógico que a gente vai chorar. Isso é fato. Eu começar a entender o porquê daquilo. O que aquilo me trouxe? Quais lições? Castigo de Deus? Nem pensar. Deus não nos castiga, não. A gente aprendeu isso lá quando era criança, porque o pai e a mãe queriam que a gente ficasse quieto, né? Mas hoje a gente sabe que nós procuramos os nossos castigos. Então, talvez o primeiro caminhar para a gente sair dessa zona de conforto e poder recomeçar seja esse: a gente abraçar esses obstáculos e esses problemas, a fim de entender que são eles que vão nos fortalecer para essa nova vida, para esse novo recomeçar. Em vez de eu ficar blasfemando, eu vou agradecer. Agradecer por estar passando por aquela avalanche que está me derrubando, está me ferindo. E é tão difícil de eu pensar algo positivo quando eu estou ali. Mas eu preciso. Porque senão, olha lá, minha energia lá embaixo de novo. E eu trazendo um monte de coisas novamente ruins para mim. Que eu possa olhar essa situação e tirar algo que vai me fortalecer. Olhe para cada um, para a sua vida, para a sua trajetória. Quantos obstáculos, quantos apertos nós passamos na vida. E depois que passou, quando você estava naquela situação, você pensava, não vou aguentar. Mas quando você saiu tão diferente, tão fortalecido. E aí a gente abre o peito e fala, o que vier agora é lucro, é nada. Se acontecer outra coisa, a gente cai de novo e levanta novamente. Porque é isso. Nós estamos aqui para isso. Para crescer, para se fortalecer. E o Divaldo, num dos livros dele, colocou a seguinte situação, o seguinte dizer: recomeçar é necessário, pois somos espíritos falíveis. Podemos entender que recomeçar é refazer onde não logramos sucesso, ou reconstruir algo que não necessariamente destruímos. No entanto, nos afeta diretamente a existência. Não importa a causa que nos traz a necessidade do recomeço. Todo recomeçar é convite à resignação e ao trabalho. E aí, como nossa amiga falou, todo dia pela manhã nós estamos recomeçando. E recomeçar é uma dádiva. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de todo dia poder abrir os olhos e recomeçar. Dizem que nada como um dia após o outro, e nada como uma noite no meio, para recomeçar. E se temos a oportunidade de fazer diferente, de crescermos, por que vamos continuar fazendo o mesmo? Para depois a gente chegar lá no outro plano e ter que voltar. É difícil, né? Pensar em voltar tudo de novo. Eu já queria ficar por lá, não queria ficar voltando, não. Mas então vamos fazer o que a gente pode com as oportunidades que nós temos. E lembrando que o nosso recomeçar depende de nós. Depende do nosso querer. Não está na mão do outro. Não está na mão de Deus. Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Ele dá toda a oportunidade pra gente. Mas se ele está me abrindo as portas e eu tenho em trancá-las, aí eu não posso culpá-lo. Não é? Ai, olha, o Ney e a Fátima e o Guido estão super atleta e eu estou aqui, olhando eles pelo Instagram, vendo eles malhar e eu aqui. Mas qual foi o momento que eu levantei da cadeira e fui atrás disso também? Porque ao invés de eu ficar olhando para eles lá malhando, eles não se tornam minhas inspirações. Porque quando a gente tem inspirações, a gente vai, né? Não estou invejando ninguém, estou me inspirando.
Que a gente possa aproveitar todas essas oportunidades dia após dia. E aí, gostaria só de fazer um adendo para a gente só fazer uma atividade final. O Rony me chamou acho que uns 15 dias atrás para fazer a palestra de hoje, né? E quando ele chamou, eu já sabia o tema. Na hora que ele falou, tanto que eu nem titubeei. Eu falei, não, eu vou, né? Dessa vez eu nem fiz, não, deixa eu ver que dia, né? E eu já sabia o tema que eu queria falar. Geralmente, quando nós somos convidados para fazer as palestras, fica toda aquela, né? Vou fazer isso, vou falar disso, a gente pede para que os nossos amigos espirituais nos encaminhem para que a gente possa trazer um tema que seja benéfico à maioria, porque às vezes não abrange a todos. E eu sempre digo que toda vez que eu dou palestra, eu estou falando alto para eu mesmo escutar. E foi engraçado que mesmo já definindo o tema, comecei a escrever, fui fazer uma viagem rápida essa semana, e no ônibus não dormi, fiquei pensando o que falar. E essa minha semana foi de muitos recomeços. Então, muito do que me veio para colocar aqui, serviu primeiramente a mim. Então, eu tenho fé nesses recomeços. Eu tenho certeza que eles vão dar certo. Assim como eu espero de vocês também. Então, eu gostaria de convidar todos vocês agora para fechar os olhos. E que vocês possam pensar em algo, situação, que vocês querem recomeçar. Hoje ainda, amanhã, mês que vem. Mas não esperem muito. Não esperem a chuva passar. Não esperem a segunda-feira chegar. Pense com muita fé nesse recomeço. E eu gostaria que vocês conseguissem visualizar uma porta. Fiquem em frente a essa porta. E dê uma das suas mãos a Jesus, que está aí do seu lado, segurando a sua mão. A sua outra mão, você pode dar a quem você queira que te acompanhe. Ou se você quiser fazer essa jornada somente com Jesus e você, tudo bem. Ou se você quiser, dê outra mão no seu anjo guardião, seu amigo espiritual, a quem você gostaria que te acompanhasse. A porta à sua frente agora abrirá magicamente. Porque assim, quando nós estamos prontos para recomeçar, Deus abre as portas e os caminhos. E agora que a porta se abriu e que você passou por ela, juntamente com Jesus e com quem você queira estar, você vai começar o seu trajeto de recomeço pelo caminho que você escolheu. E se esses caminhos tiverem pedras, espinhos, você precisa continuar. Nem que você pare para respirar. E que você recomece hoje e sempre. Recomece mesmo achando que esteja velho para isso. Recomece sorrindo ou chorando. Que você recomece levando as experiências e abandonando os vícios. Recomece mesmo com ele, pois aos poucos ele dará lugar à coragem. Recomece quantas vezes forem necessárias. E não se sinta fraco por isso. Pelo contrário, você é muito corajoso, muito corajosa por recomeçar. Recomece sozinho ou acompanhado. Mas nunca se esqueça que todas as vezes que recomeçar, Jesus estará segurando as suas mãos e sussurrando em seu ouvido que Deus só quer lhe fazer feliz. Obrigada a todos, uma boa noite e um bom recomeço a todos vocês.